Cristo arrebatará eternamente com Jesus, morarão no céu. Muito bem, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez para levar até você o Momento EBESP. Momento EBESP é um programa que fala sobre a nossa Escola Bíblica de Estudo Pentecostal. A EBESP e a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo tem a direção geral do pastor Ademar Alves Lacerda e o coordenador da IBESP, pastor José Gomes Marinho. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco nesta programação. É um prazer ter você conosco aqui nesta programação, como ocorre todas as quintas-feiras, das 22 às 23, o Momento IBESP. Aqui nós trazemos informação sobre a Escola Bíblica de Estudo Pentecostal e também da nossa EBM, Escola Bíblica Maranata. A igreja tem esse núcleo de estudo e nós estamos levando até você aí essa programação, informações, para que Deus venha te abençoar nesta noite, venha participar conosco, esteja conosco, nos ajudando, compartilhando e recebendo as preciosas bênçãos do Senhor Jesus. Nós vamos agora, então, meus queridos e amados irmãos, a leitura de um versículo da Palavra de Deus e depois, como sempre, nós estaremos orando ao Senhor neste instante. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Juízes, capítulo de número 16. Deixa eu ver aqui o versículo que nós vamos ler para nós meditar. Capítulo 16 do livro de Juízes e versículo 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele, ou seja, Sansão, e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Olhando assim humanamente, parece assim um negócio normal, né? É normal se alguém passar a navalha na cabeça, é normal que o cabelo volte a crescer. Mas por que a Bíblia fizeram questão de falar este versículo? E o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Porque para nós entendermos Sansão, ele tinha um voto. Aliás, ele nasceu sobre uma promessa. Ele era um nazireu de Deus. Então, ele nasceu com uma promessa que nunca se poderia passar a navalha na sua cabeça.
O dia que isto acontecesse, ele quebrava a aliança, o pacto, como queira entender, com o Deus Todo-Poderoso. Quando aconteceu o episódio de ele dormir no colo de Dalila, os filisteus virem e rapar a sua cabeça, ele perdeu o contato. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele. E ele se tornou novamente um homem comum como qualquer outro. Para quem conhece a Bíblia sabe que, impulsionado pelo Espírito Santo, Sansão fazia coisas extraordinárias. Então o cabelo dele raparam, ele se tornou um homem fraco, sem ação do Espírito, porque um homem sem ação do Espírito ele não é nada, e pegaram ele, furaram os olhos e levaram ele para moer nas pedreiras, no cárcere. Mas o que a Bíblia chama a atenção é que o cabelo voltou a crescer. Era Deus dizendo: eu me lembrei de Sansão. Eu sou um Deus que, quando há arrependimento, eu dou uma nova chance. Era Deus dizendo: estarei dando uma nova chance para Sansão. Quem sabe alguém está me ouvindo desanimado, desiludido, houve uma queda. Sim, o homem é passível à queda. Aliás, a Bíblia diz assim que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor o levanta. Que Deus te abençoe, que Deus te levante, que Deus te ajude a você vencer esta batalha e se colocar de pé de novo. Agora, meus amados, então vamos ao momento da oração. Vamos orar a Deus para que Deus venha alcançar você, sua casa e sua família. Oremos a Deus. Depois do louvor, nós vamos depois da oração, nós vamos a um louvor. Vamos orar e logo após o louvor, a oração, já um louvor para a glória do nome do Senhor. Senhor Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesta hora de oração nós nos apresentamos diante de Ti, orando com os irmãos, Pai, neste momento. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade seja estendida sobre as nossas vidas. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, livra-nos de todo mal. Alcança meus irmãos que estão conosco orando agora, este que está na sua casa, no seu trabalho, estende a Tua mão de poder. Senhor, confirme a bênção do Senhor na vida dele, que a graça do Senhor seja manifestada. Esse que está caído, Senhor, prostrado, que o Senhor possa tornar a levantá-lo como fez com Sansão, dando-lhe uma nova oportunidade. O Senhor é aquele que sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade. Estende a Tua mão, levanta este homem, levanta esta mulher que está prostrada, Senhor. Estende a Tua mão de poder para a glória do Teu precioso nome. É o que nós oramos agora, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar? Cante. Teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução.
destai chuebaihante. Deus é Deus de mistério, e Ele tem mistério para a minha vida, tem mistério para você, jovem. A verdadeira adoração é de quem dobra o joelho com prazer. A verdadeira adoração é quem já está com o coração aquebrantado na presença do Senhor. Esse não é o Emanuel que a Bíblia nos apresenta, porque embora o Evangelho de Jesus seja inclusivo, chamando todos para a salvação, ele é exclusivo. Se você quiser conhecer Cristo como ele é necessário mudar de vida, diz a palavra do Senhor. Nem todos que entram na igreja me conhecem e sabem quem eu sou. Nem todos sabem quem eu sou. Mas cadê os irmãos que já sentiram Ele? Cadê os irmãos que já falaram com Ele? Cadê os irmãos que já sentiram o toque dEle? Cadê os irmãos que já sentiram o abraço dEle? Levanta a mão por um momento e adora. Levanta a mão por um momento. Deixa o Espírito Santo te encher. Bem, meus queridos irmãos, prosseguimos aqui com o Momento EBESP. Lembrando aos irmãos que desejarem estudar a EBESP conosco, nós temos a nossa aula aqui presencial. Toda segunda-feira, nós temos a nossa aula que ocorre das 19 horas às 21h30. Toda segunda-feira, nós temos nossa aula presencial. Também temos a opção, aqueles que não podem fazer a EBESP presencial, moram em outra cidade, em outro estado, ou agora você tem a opção de estudar a EAD, que significa ensino à distância. Por quê? Porque agora nós temos aí a opção de qualquer parte do Brasil ou do mundo você estudar conosco. Você entra em contato com o pastor Marinho, o telefone dele vai estar aí na tela, você vai tirar um print, anotar e vai entrar em contato com ele, ele vai te passar as coordenadas de como você pode entrar e participar conosco no ensino à distância. Lembrando aos irmãos que talvez se diga assim, mas irmão, eu não tenho condições de estudar na segunda-feira à noite, eu tenho compromisso na segunda, trabalho, outros compromissos. Então eu quero lhe dizer que o programa, ou seja, a aula ministrada toda segunda-feira, ela fica gravada na plataforma. E você pode assistir a qualquer dia da semana, qualquer hora, você pode assistir a aula. Então, se você desejar estudar a EBESP conosco, que é uma escola bíblica pentecostal, a nível básico, né, para você conhecer com mais profundeza, você vai ter esta oportunidade. Você vai pegar o contato do pastor José Gomes Marinho e vai falar com ele vai te dar todas as coordenadas, como proceder para você poder estudar conosco a escola bíblica pentecostal. É um prazer, será um prazer ter você como nosso aluno. Temos esta oportunidade agora de muitos irmãos, mas nós temos dezenas de irmãos que estão estudando conosco através da plataforma, através da internet. A internet tem sido esta ferramenta importante para a divulgação da palavra de Deus. Então, você pode, com certeza, se inscrever e estudar a EBESP conosco, aí da sua casa, para a glória do Senhor Jesus. E nós também temos, meus irmãos, a EBM. EBM é a Escola Bíblica Maranata. Nós temos neste semestre, nesse primeiro semestre de 2025, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Oséias. Inclusive, no último domingo, pastor Marinho ministrou a 10ª aula, que nós, após o louvor, nós vamos dar uma dissecada, vamos
falar um pouquinho daquilo que foi abordado na EBM. Lembrando os irmãos que a EBM, ela ocorre todo o domingo, com exceção quando existe uma festividade, uma reunião de obreiros, aí ela não tem, porque daí se usa o salão ali, não tem como. Mas todo domingo, às 9 horas da manhã, ela é transmitida pelo esse canal IPJC Oficial. Você pode entrar, faz o seguinte, você se inscreve, você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal IPJC Oficial, vai lá na notificação, nos sininhos e ativa as notificações. Daí todo domingo que vai haver a EBM, você receberá a notificação, não só da EBM, mas de toda live que tiver aqui no canal IPJC, você será notificado para acompanhar e estudar a Bíblia conosco. Este privilégio que você tem de estudar aí na sua casa. Aí no domingo da manhã, irmão, mas eu também não posso, porque domingo eu tenho um compromisso lá na minha igreja, tenho oração. Outro detalhe importante, fica gravado. A aula da EBM fica gravado no canal IPJC, é só você acessar depois, seja qualquer dia, qualquer hora, você pode depois assistir, porque fica gravado e você tem a oportunidade de assistir depois a aula que foi ministrada todo domingo de manhã. Deus abençoe vocês, nós vamos louvar a Deus, e depois do louvor nós vamos estar falando um pouco um resumo bem breve do que foi a última lição do último domingo, a lição de número 10. Estaremos falando um pouquinho sobre ela, para que você tenha noção como foi a aula de domingo passado. Louvemos ao nome do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, aquele que tanto tem feito por mim. Eu sei, não mereço, mas Ele me amou, achou-me perdida e me resgatou. Se aqui hoje estou, é porque o meu Deus me fez vencedora neste meu viver. Na minha fraqueza Ele me sustentou, com sua mão forte Ele me segurou. Com que eu vou me apresentar diante de ti, devoção, ainda depois.
Então, meus irmãos, como nós estávamos falando, estamos aqui com a nossa revista da IBM, ó, essa daqui, ó, livro do profeta Oséias, 10ª lição, Deus é o agente da disciplina e da restauração. Assim como o pai, a mãe, é o agente da disciplina na vida de um filho, o que é agente de disciplina? É aquele que corrige, é aquele que, se necessário for, precisa, às vezes, qual pai, qual mãe que nunca usou um chinelo, uma cinta, uma vara de marmelo, meu Deus do céu, para disciplinar o seu filho, a sua filha. Deus, como pai também, ele é o agente da disciplina. Mas o que eu acho lindo aqui é que não é só agente da disciplina. O tema é Deus é o agente da disciplina e da restauração. Ele disciplina, mas ele também restaura. Ele também arruma o que está errado. E o primeiro tópico é Oséias age como um soldado vigilante. Então, o tema abordado aqui é como que aquele soldado que fica em um lugar alto e ele fica vigiando, ele fica vendo quando o perigo eminente há de aparecer. Esta era a função dos profetas, na verdade. Alguns textos dizem o atalaia, né? O profeta era o atalaia, o vigilante, que ele fica acordado, atento a toda a movimentação. Então, Oséias fazia este papel de... Oséias age como um soldado vigilante. Ele está ali avisando a nação do perigo eminente que rondava a nação de Israel. Ele está mostrando, tanto ao Reino do Norte, como posteriormente ao Reino do Sul também, que o perigo estava por vir. Deus estava mostrando que se Israel não se arrependesse, como o tema diz, ele viria com a disciplina. E quem seria a disciplina? Os assírios invadindo o Reino do Norte. E, posteriormente, a Babilônia invadindo o Reino do Sul. E, com isso, Israel sofrera o castigo. Fora açoitado porque não obedeceu e Deus precisou usar a disciplina. Então, Oséias, ele fazia esse papel de vigilante, aquele homem que ficava no lugar alto, mostrando, alertando o homem do perigo iminente, assim como os pregadores de hoje avisam a nação cristã, o povo de Deus, e ao mundo que em breve haverá um ato, uma ação, algo maravilhoso que vai acontecer, que é o arrebatamento, avisando a igreja sobre este eminente evento, esta é a palavra exata, o evento, um evento futuro, que é o arrebatamento. O tópico 2 diz, o aviso de Deus é para todos. Então, observe, como eu já falei alguns instantes atrás, que a mensagem exortativa de Oséias não era unicamente para o Reino do Norte, ela se estendia ao Reino do Sul, porque tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, devido à sua desobediência a Deus, enfrentaria o juízo ou a disciplina. Eles cairiam também na luta, na prova, porque não obedeceram ao Todo-Poderoso. Que sirva de exemplo. O exemplo é os avisos de Deus é para todos. Deus avisa a igreja, avisa. Deus avisa o mundo, também avisa. Deus, ele é fiel. Tem um ditado, um adágio popular que diz que quem avisa, amigo é. E se tem alguém que é amigo do ser humano, é Deus. Deus não quer a perdição do ser humano. Então, ele está sempre usando profetas. Quem de nós que nunca foi exortado ou orientado por uma profecia, uma revelação, ou pela própria palavra, sobre perigos iminentes que rondam nossa casa, nossa família, nosso ministério.
Isso é o papel do profeta, do atalaia, em anunciar o perigo iminente. Se nós, de bom grado, receber, se humilhar, reconhecer, o livramento virá. E se nós endurecer o serviço, o coração, nós iremos pagar o preço pela nossa rebeldia. Então, o aviso de Deus é para todos. O terceiro tópico é Israel e Judá pecaram contra o conhecimento. A pior coisa que tem na vida do ser humano é ele conhecer e continuar no erro. Pedro, o apóstolo, disse que era melhor não conhecer do que conhecendo desobedecer. Então Israel, Judá, o reino do sul, o reino do norte, eles sabiam, eles tinham conhecimento. Nós estudamos em lições anteriores que a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas, mesmo conhecendo, Israel pecava contra Deus. Israel transgredia contra Deus. E o castigo foi eminente. Deus não é aquele que tenta assustar. Eu sempre digo que tem pais e mães que são como um político. Me perdoe os políticos honestos, que são poucos, né? Me perdoe os políticos honestos, que são minoria. Mas político, ele tem a mania de, em época de eleição, prometer mundo e fundo. Promete aquilo que pode, aquilo que não pode. Promete picanha, promete um monte de coisa. É ou não é? Depois que ganha, meu irmão, já era. Político, tem pais que é político. Ele promete o filho: olha se eu te pego, a mãe: olha se eu te pego, e nunca faz nada. O filho fica, desculpa a expressão, ele fica cada vez mais desobediente. Ele diz: papai só fala, mamãe só fala. Deus, ele é o contrário de pais e mães que prometem e não cumprem. Ele promete e ele cumpre. E muitos, infelizmente, têm sentido na pele ter sido exortado por Deus, persistiu no erro e acabou sofrendo. O tópico 4 diz assim: como a traça e como a podridão. Traça aqui até eu achei interessante, o pastor Fidelis, que elaborou essa lição, ele fala da traça. A traça, ela age no escuro e ela destrói a roupa, ela acaba com roupa. Só quem teve esse desprazer de ter traças do guarda-roupa sabe a desgraça que é. Ele acaba com tudo se não tomar posição, detetizar, colocar algum veneno para eliminá-la. Você vai perder todas as suas roupas. Então a traça, ela destrói. E o pecado, ele é como a traça e como a podridão. Vai, pouco a pouco, deteriorando, vai eliminando. E Israel, infelizmente, deu ouvido e deu lado ao pecado, e o pecado, como traça, acabou com a nação de Israel. Posteriormente, acabou também com a nação de Judá. Por quê? Porque não combater o pecado. Pecado tem que ser combatido. Por isso que muitas vezes pregadores, pastores, eles usam púlpito porque é obrigação deles pregar contra o pecado, para tentar eliminar. Lembra no período da Covid-19? Todo lugar que você ia tinha um frasquinho de álcool em gel e a recomendação: lave as suas mãos com água e sabão e use álcool em gel. Por quê? Para combater o vírus que estava disseminando e ceifou milhões de vidas no mundo inteiro. Assim como o Covid-19, o pecado, ele tem que ser combatido. Porque é uma traça, é uma podridão que atinge a alma do ser humano. Enquanto
doenças patológicas, destrói o corpo, como o câncer, a tuberculose, o HIV, a lepra. O pecado é uma doença que destrói a alma do homem. Aniquila por completamente a vida do homem. Que Deus tenha misericórdia. Que nós possamos continuar combatendo contra a traça e a podridão. Porque depois como diz aquele ditado, e por isso que às vezes precisa haver alguém, às vezes diz, mas irmão, o pastor foi injusto, disciplinou alguém, mas é preciso, desculpa a expressão, mas tem um ditado popular que diz assim, que uma batatinha podre apodrece todo o saco se não for retirada. Ela contamina o pecado, e assim ele contamina. A traça, se não for combatida, acaba com todas as roupas do guarda-roupa. A podridão, se não for retirada, ela estraga todo o conjunto. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos abençoe. Então, aí está o resumo da 10ª aula. Agora, domingo próximo, teremos a 11ª aula e você é convidado a acompanhar pelo canal IPJC Oficial. Vamos louvar ao Senhor. E depois do louvor, nós vamos à palavra de Deus, tá? Vamos a um louvor, depois do louvor, a palavra de Deus. Numa cruz, Jesus morreu pra não deixar o homem se perder. Sangue ele verteu pra não deixar minha alma perecer. Na dura cruz seu corpo entregou em libação por mim, vil pecador. Amor, oh, como sofreu Jesus quando pra me salvar morreu na rude cruz. Grande dor Jesus sofreu pra redimir ao homem sofredor. Suplício padeceu e assim pôde remir ao pobre pecador. Na dura cruz seu corpo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. E desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Dá para a gente trocar essa palavra, todo ressentido? Vamos, desgostoso, irado, ressentido, revoltado. Tem um texto que fala, que diz que ele ficou revoltado. Aí a gente vai perceber qual é a razão desse desgosto. Irou, como é que é? Ah, tá, eu pensei. Vamos lá, me ajuda, eu estou meio cego. Vamos lá. E orou e disse, olha o que ele disse: Ah, Senhor,
não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Mas o que esse miserável disse, hein? Por isso, preveni-me, fugindo para Tarsis. Olha o que ele disse. Pois eu sabia que tu és o quê? Um Deus piedoso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo e um Deus grande em benignidade, que se arrepende do mal. E ele sabia disso. Quem é que sabe disso? Levanta a mão, quem sabe? Aleluia. Verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida. Oh, que desgraça. Que coisa, tira minha vida. Porque melhor me é morrer do que viver. O ressentimento. Presta atenção nesta palavra, nessa mágoa. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? A pergunta é essa: é razoável? Tem razoabilidade o teu sentimento? Puxa vida, é o que Deus está querendo saber de nós. Às vezes, meus amados, o inimigo põe uma coisa tão pequena, aquilo fica fermentando na nossa alma, e a gente perde o mais essencial, que é a comunhão com Deus. Qual era o desgosto de Jonas? Qual era o ressentimento, a mágoa? Veja, eu fico pensando, como é que uma pessoa põe no coração coisas que deveria ser imediatamente apagada pelo sangue de Cristo. Vamos aqui, só um ponto, só. A mágoa de Jonas era a misericórdia, o perdão, o amor de Deus por um povo que tinha pecado contra o Senhor. Porque o pensamento de Jonas é o seguinte: esses miseráveis têm que morrer. Há muita gente, meus amados, que põe no coração, vamos dar um toque de digamos assim, de razoabilidade. Até então, vamos lá. Tem alguém que te ofendeu, que te magoou, às vezes até que criou um dano ou causou um dano tão irreversível na tua vida, na tua família, matou alguém, fez uma desgraça dentro da sua família. É claro, há um sentimento de razoabilidade em nós. Eu tenho mágoa desse miserável, eu queria ver na cadeia, eu queria ver num paredão morto. É verdade ou não é? É verdade ou não? É ou não é? Esse é o nosso sentimento. Agora, quando entra a ação de Deus em nossa vida, aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu me lembro do caso de um certo cidadão que matou o pai de uma moça. Na época ele não conhecia Cristo. E numa noite depois, mais tarde, ele acabou aceitando a Cristo como Salvador. E numa noite como essa, no culto, ele começou a dar o testemunho. E ele não sabia que lá estava, naquele culto, a filha daquele rapaz que ele matou. Mas ela não tinha 100% certeza que era ele. Terminou o culto, ele conversando ali com eles, e ela disse assim: o senhor matou a pessoa em que lugar? Foi em tal lugar. Como é que ele chamava? Fulano de tal. Ele disse: sabe quem era aquele homem? Aquele homem era meu pai. Aí o irmão disse: minha irmã,
Eu estou aqui com minhas duas mãos levantadas para pedir perdão. Eu fiz na minha ignorância. E ela levantou a mão e disse: são os lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ela, sabe qual foi a reação dela? Vem aqui que eu quero te dar um abraço. Eu tenho muita dor da morte do meu pai, mas eu quero aliviar essa dor com um abraço no meu irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual era a revolta de Jonas? A maldade daquele povo. A família de Jonas, a nação de Jonas, o povo de Jonas tinha sido afetado por aquela gente. Portanto, ele queria mais do que nunca vingança. Agora, o dono da vida, o Senhor, disse: Jonas, deixa isso comigo. Deixa isso comigo. Põe no seu lugar, deixa isso comigo. Vai lá, entrega a palavra. Se você falar o que eu mandei, está resolvido. Deixa que eu faça o restante. Ele foi lá depois de uma coação. Foi lá depois de uma luta. Ele foi lá depois que um peixe engoliu. Porque tem gente que só vai depois que sair do ventre do peixe. Mas ele foi. Mesmo coagido, ele foi lá e entregou a mensagem. E Deus salvou aquele povo. A revolta dele, o sentimento dele era esse: de perder a oportunidade de vingar. Se percebe uma coisa? Aqui tem gente entre nós, talvez seja essa a razão de eu entregar esta palavra nessa noite. Uma noite como essa, uma noite de ceia. Tem gente que ainda não perdoou. Tem gente que ainda não perdoou. Eu tenho uma notícia triste para dar a quem não perdoou. E a notícia não é minha não, é da palavra. Vamos lá? Vocês querem ver o que diz a palavra? No livro de São Mateus tem uma resposta tão dura para quem não conseguiu perdoar. Capítulo 6. O versículo 14 e 15. Capítulo 6, verso 14 e 15. Diz assim: porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também, me ajuda, vê o que está escrito na sua Bíblia. De repente a minha Bíblia é Bíblia de pastor e não está na sua, mas vamos lá. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ver se a gente consegue entender. Seria mais ou menos assim. Jesus está dizendo assim: seu pecado está perdoado. Mas eu vou deixar ele pendurado aqui num prego só por uma situação. Só por uma. Se for por esta razão, eu tiro o teu pecado do prego e boto novamente nas tuas mãos. E a razão é uma só: é se você não perdoar. Porque todos os seus pecados estão perdoados. Agora, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É sério, isso é muito sério. Por isso que o Senhor chama Jonas e diz: ô Jonas,
É razoável o teu ressentimento? Você está ressentido? Você está magoado? Você está com o coração irado, meu irmão? Por que isso? Porque Jonas havia dito exatamente: o Senhor é um Deus bom. Eu sei que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Só porque eu sou bom, só porque eu faço bem, você está revoltado só porque eu perdoei? Aleluia. Limpa o coração aqui nesta noite. Se você limpar o teu coração, Jesus não só vai te perdoar, como Ele vai te curar aqui nesta noite. Eu vou repetir novamente. Se tiver algum irmão, alguma irmã que não perdoou, não deveria tomar a ceia. Não deveria tomar a ceia. Antes de vir aqui à frente e confessar. Diante do pastor, diante da igreja, enfim. Não brinca com as coisas de Deus. Aliás, eu vou dar até a oportunidade. Tem alguém que é crente, é membro da igreja, está aqui para participar da ceia, mas tem o coração ainda carregado de ressentimento e quer pedir perdão? Você tem todo o direito de levantar e toda a igreja tem o respeito de te ouvir e te ajudar em oração. Tem alguém? Não tem ninguém? Se tem, pode vir. Essa é uma noite de concerto. Conversa com o pastor. Conversa. Encosta ali. Conversa. O que era? Isso. Se é o irmão a quem você deve perdoar, é isso aí. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa noite é noite de mudança. Conversa com o pastor. Limpa teu coração. O ressentimento de Jonas levou ele a viver uma vida tão vazia, tão distante de Deus, que ele pediu a morte. Eu acredito que deve ter muito crente aqui entre nós pedindo a morte, porque você não tem comunhão com Deus. Que lamentável. Você sabe por que Jonas pediu a morte? Porque ele não tinha mais paz na presença de Deus. Você não entende isso? Você está entendendo essa palavra? A falta de comunhão perde a paz. E a falta da paz te leva a essa angústia, a esse desespero. Dá vontade de morrer. Por isso que o Senhor disse: não é razoável. Você está sofrendo por uma coisa tão somente que depende de você. Alguém vai dizer: pastor, eu não consigo perdoar. É verdade. Quem é que consegue perdoar? Ninguém. Mas se Jesus entrar na sua vida, o problema do perdão está ligado ao Espírito Santo.
É Ele que faz o homem pedir perdão. Conversa com o pastor aí, irmão. Conversa. Aproveita. Deus e glória! O problema do perdão está ligado a quem tem Jesus. Naturalmente não, eu não consigo perdoar. Tem gente que dá vontade de esfregar o nariz dele no chão. Mas quando eu vejo Jesus na minha frente, eu digo, a melhor opção é perdoar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem crê nesta palavra? Quem crê, diga amém. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta programação, pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve neste momento EBESP. Estende as tuas mãos de poder sobre cada um de nós, Pai. Nos dê uma noite de descanso, nos dê uma noite de paz, Pai. Abençoa este que está trabalhando e vai virar a madrugada toda no teu trabalho. Guarda ele, livra do perigo e do mal. Abençoa estes irmãos que vão agora para o descanso merecido. Nos dê, Senhor, uma sexta-feira de vitória. Nos dê um final de semana abençoado. Abençoa os trabalhos da obra de Deus. Abençoa o batismo, Senhor, que vai acontecer neste domingo, Pai. Estende as tuas mãos de poder, cobre com teu sangue, nos dê a vitória, Pai, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco no momento EBESP. Foi um prazer estar com você aí. Deus abençoe. Nesta sexta-feira agora, nós teremos pela manhã o pastor Maurílio Portes e à tarde e à noite, 15 e 19, prossegue o propósito de libertação, quebrando o laço. Quebrando o laço se quebrou e nós escapamos com vida. Pastor Ademar às 15 e às 19 horas pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e sempre. A paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.